Olá! Você provavelmente já ouviu falar sobre as disfunções sexuais masculinas. Porém, esses distúrbios não afetam apenas aos homens. E existem muitos quadros que podem prejudicar a saúde sexual feminina, como o caso do vaginismo. Eu sou a Madu Mendonça e você está ouvindo ao Saúde e Consciência. No podcast dessa semana, nós vamos falar sobre o vaginismo, entendendo seus sintomas, tratamento e por que não é comum sentir dores durante as relações sexuais. E para isso, nós convidamos a professora Fabienne Castro Vale, que é do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora, seja bem-vinda ao Saúde e Consciência e obrigada pela participação. Para começar, professora, o que é o vaginismo? Vaginismo é quando uma mulher apresenta uma contração involuntária de todo o assoalho pélvico na eminência, na tentativa de uma penetração peniana pela vagina ou dedo, toque, qualquer instrumento que for colocado dentro da vagina. Essa mulher apresenta essa contração involuntária do assoalho pélvico. E quais são os seus principais sintomas? A mulher sente muita dor na hora de for ter a penetração durante um ato sexual. E essa dor, ela vai desencadear uma ansiedade numa futura relação. Então, a paciente vai ficar tensa. Se ela fica tensa, numa próxima relação, ela tem a dor, a tensão, então ela vai contrair muito mais. Então, ela fica no ciclo vicioso de dor, tensão e contração, dor, tensão e contração. Então, à medida que vai tendo tentativa de relação vaginal com penetração em uma paciente que tem vaginismo, vai aumentando cada vez a ansiedade, esse desconforto e essa tensão. E aí vai levar mais contração e, se for tentar, mais dor durante a relação sexual. Além da dor no momento da relação sexual, em quais outras situações essa mulher pode sentir certo desconforto? A mulher, ela mesma, por exemplo, quando vai colocar um absorvente interno, um OB, na hora que ela vai, ela não consegue colocar. Ela vê que ela tem contração involuntária, mesmo ela querendo colocar. No exame ginecológico, vai no ginecologista. E o exame vai fazer aquele exame especular, colher uma futura citologia oncótica, mesmo ela não conseguindo ter a relação, né? E aí observa que ela tem uma contratura. Ou vai fazer um toque vaginal no exame ginecológico, ou fazer um ultrassom endovaginal. Então, tem essas possibilidades onde a gente tem que perceber, ter essa sensibilidade e pensar que a gente pode estar diante de uma mulher com vaginismo. E quais são os impactos do vaginismo para a vida de quem tem esse quadro? Impacto profundo. Porque o vaginismo é uma patologia onde que não é divulgado. Muita gente nem sabe que é uma patologia, que é um problema e que a gente vai tratar esse problema. E que não é tão difícil tratar o problema. Então, a primeira coisa é divulgar o que é vaginismo. A segunda coisa é divulgar que não é normal sentir dor na relação sexual. E que isso tem um impacto de muito sofrimento, tanto para a mulher como para o parceiro, ou seja, para um casal em si. Então, é importante que divulgue, que as mulheres saibam que dor na relação sexual não é legal, a gente tem que investigar. Professora, quais são as possíveis origens do vaginismo? A literatura não deixa clara uma origem única, uma causa, né? O que a gente observa é que são mulheres que talvez durante a infância ou adolescência passaram por uma educação mais rígida, mais castradora. Ou, às vezes, a gente não tem causa nenhum fator psicológico, né? Patológico, for biológico, é raro, a gente não sabe. O que a gente vê é que não tem essa conexão do cérebro mandando um impulso para a vagina de relaxamento na iminência, na tentativa de uma penetração, seja ela o pênis, toque, dedo ou um instrumento ginecológico, um exame físico ginecológico. A ideia de que é comum as mulheres sentirem algum tipo de desconforto ou dor durante as relações sexuais está presente no imaginário popular. Porém, isso não deve acontecer. É verdade, professora? Sexo não é para ter dor, né? Então, uma vez que a mulher tenha dor, desconforto durante a relação sexual, deve procurar ajuda. Deve procurar ajuda do ginecologista, de um especialista, para poder avaliar essa questão de dor. Porque pode ser uma coisa grave, uma doença, ou pode ser só
uma questão de adequação durante o ato sexual. Mas para isso necessita de uma avaliação adequada. E caso a mulher tenha vaginismo e insista em ter alguma relação sexual antes de realizar o tratamento, é possível que ela tenha alguma lesão? Sim, no vaginismo a contratura é tão forte, que se for tentar de uma forma forçada, pode machucar muito a mulher e pode machucar também o parceiro, ter lesão até peniana mesmo, de machucar o pênis, na tentativa de fazer de tanta contração involuntária que é. Então pode machucar não só a mulher, como também o seu parceiro. Professora, e como é feito o diagnóstico do vaginismo? O diagnóstico é feito por um ginecologista, geralmente tem uma especialidade em sexologia. O diagnóstico é feito durante um exame físico específico, durante essa consulta ginecológica, onde a paciente não vai sentir nenhum tipo de dor. Então a gente tem uma técnica específica para avaliar o vaginismo. Falamos muito sobre a importância da educação sexual para evitar a contaminação por infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, ou uma gravidez indesejada. Porém, entender sobre o nosso corpo pode evitar inclusive o aparecimento de doenças como o vaginismo. Isso é verdade, professora? Pode, porque muitas vezes a adolescente, falar para um público mais jovem, entra para uma relação sexual não sabendo como é que acontece. E aí, pode ali naquela situação ter um espasmo, uma contração involuntária e aí desencadear mesmo um quadro de vaginismo. Pode sim. Como vimos até aqui, o vaginismo causa diversas consequências negativas à vida sexual e conjugal das pacientes. Mas existe tratamento para esse quadro, e o primeiro passo é procurar pela ajuda de um ginecologista. Como esse tratamento acontece, professora? O tratamento básico se chama dessensibilização sistemática. São técnicas que a gente vai passar para o paciente, algumas vezes usando ou não medicamento, algumas vezes usando ou não o colega fisioterapeuta, mas é uma técnica que geralmente dura cerca de 6 a 10 sessões, ou seja, semanais, ou seja, durante 2 a 3 meses a paciente consegue ter a penetração. Professora, nós sabemos que existem alguns tipos diferentes de vaginismo. Como ocorre o tratamento em cada um desses casos? Então, você tem um vaginismo completo, que é o total, onde que não deixa penetrar nada dentro da vagina. E você tem um vaginismo parcial, que eu acho que de tantas tentativas, as mulheres que têm vaginismo tentam e deixam, permite, com uma dificuldade muito grande, ter uma pequena penetração. Então, a gente tem esses dois tipos de vaginismo, Um pode ser consequência da outra, pode. Mas o tratamento é praticamente o mesmo. Mas eu já vou falando. O vaginismo total é muito mais fácil de tratar do que o vaginismo parcial. E por que o tratamento do vaginismo total é mais fácil? Porque no vaginismo total, a pessoa é como fosse virgem de qualquer tentativa de fazer o tratamento completo. O parcial, primeiro que a grande maioria não procura, pensando que ali está tudo ok, que é daquele mesmo jeito. Mas no tratamento parcial, a paciente já vem com um vício que ela já consegue ter a penetração da maneira que seria o ideal, E não é. Então é um pouco mais complexo você tratar o vaginismo parcial. Mas os dois têm uma taxa de sucesso muito boa quando faz o tratamento específico com o ginecologista com especialidade em sexologia. O tratamento é muito eficaz e a gente que está do outro lado fica muito gratificante quando vê que consegue resolver esse problema da paciente. Mais uma vez, agradecemos a participação da professora Fabienne Castro Vale. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde e Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031 98576 0326. E siga o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação da Faculdade de Medicina da UFMG e o episódio de hoje foi realizado por Alexandre Bueno. Eu sou Madu Mendonça, informação é saúde e até a próxima!